Esse curso começou a ser escrito e gravado no início de 2020. Seguindo o roteiro da época, eu abriria esse módulo falando sobre VUCA, mas quanta coisa aconteceu de lá para cá. Vou abrir então falando sobre MUVUCA. Não é a muvuca que expressa nossa brasilidade de confusão, alegria e bagunça. Veja só. VUCA é a expressão que vinha sendo sempre utilizada para traduzir o cenário que vivemos, volátil, incerto, complexo e ambíguo. É um acrônimo que representa a incapacidade de prever e controlar as variáveis. Relembrando o que é volatilidade, é a capacidade de mudar de um estado para o outro. Está diretamente relacionada com a velocidade que as mudanças acontecem e a nossa necessidade de adaptarmos a elas. Incerteza nem precisa de explicação. Como que é possível desenhar soluções? Não tem jeito. São hipóteses. Testar, aprimorar e aprender. Complexidade representa as relações sistêmicas, onde as partes impactam no todo. Temos que ampliar nosso olhar, enxergar sob diversos ângulos e pontos de vista complementares. E ambiguidade? A resposta a um problema pode ser positiva sobre um ponto de vista e, ao mesmo tempo, se tornar um problema para outros aspectos. Nos exige muita análise e flexibilidade. Lidamos com dilemas complexos e não mais com problemas lineares. VUCA já seria suficiente para contextualizar, mas com o Covid-19 veio uma avalanche pelo mundo todo de aspectos que ultrapassam questões de saúde e econômicas. Trouxeram um novo significado para a humanidade. Colocamos à prova nossa capacidade de colaboração e união. O impacto foi universal. Os países foram aprendendo uns com os outros. Não havia certeza, só hipóteses. Acrescentando o M de meaningful, significado, e universal, aí sim a gente tem MUVUCA. Nós somos treinados a dar resposta, a ter razão, a enxergar a lógica e dar soluções. A nossa preferência é pela certeza, pelas respostas. E as dúvidas nos angustiam, geram incômodo e ficamos sem lugar. Mas o que vivemos em 2020 foi um vendaval que varreu todas as nossas certezas, trouxe um novo olhar para a vida. Quem ainda não tinha se dado conta do VUCA foi direto para o MUVUCA. Podemos tirar várias lições desse período, sem dúvida. E para dar conta deste novo MUVUCA, precisamos esvaziar a cabeça, dar espaço para insights e conviver melhor com o incerto. Precisamos despertar em nós a importância de entender o outro, de perguntar, de ouvir, antes de dar uma resposta ou pensar em soluções. Precisamos voltar a nos conectar e relacionar, abandonar o piloto automático, a rotina maçante de tarefas sem sentido. Isso é ser humano e não recurso. Para conseguir isso, a tecnologia é peça fundamental. Os que pensavam que tecnologia era aplicável apenas para grandes empresas, que estava associada a investimento financeiro pesado, se depararam com sistemas gratuitos disponíveis de ótima qualidade. Aqui no Brasil, trabalhar em home office era prática em algumas empresas, em dias alternados, em funções específicas. Em raríssimos casos, era uma prática de 100% do tempo para 100% dos empregados. E com a necessidade do distanciamento social na pandemia, home office passou a ser mandatório. De um dia para o outro, as organizações tiveram que se adaptar. Trabalhar remotamente fez com que ferramentas de baixo custo ou até gratuitas passassem a ser conhecidas e amplamente utilizadas. A forma de trabalhar e relacionar durante o período da quarentena ampliou o uso da tecnologia de forma extraordinária. Um exemplo marcante foi a utilização de plataformas para encontros virtuais, para reunião de trabalho, festa de família e happy hour entre os amigos. E o que dizer do comportamento das pessoas nesse período? Para muitos líderes foi e ainda é angustiante gerenciar o time à distância. Até circulou um vídeo muito irônico em que o RH dizia que tinha feito uma instalação no sistema para detectar se o empregado estava mesmo trabalhando. É uma sátira ao RH e ao estilo de liderança comando e controle. Trabalho remoto fez com que as pessoas mudassem o significado. Olha o M do meaningful de novo, nas relações. Se a forma tradicional de gerenciar pessoas já não respondia bem antes do Covid-19, depois então nem se fala. As relações tiveram um impacto enorme e a base da relação precisa ser de confiança. Marcação de ponto, controle de jornada, acompanhamento de como as atividades estão sendo realizadas, não fazem mais sentido. E home office vai muito além de ter uma boa internet, uma cadeira confortável e um fone de ouvido. E outra coisa, por que tem que ser home? O termo mais adequado é Anywhere Office,
ou seja, qualquer lugar pode se tornar um local de trabalho. Claro que, para isso, a tecnologia é uma grande aliada. O que vivemos em 2020 escancarou o que alguns já vinham falando. Precisamos voltar a ser humanos e nos relacionar, fortalecer as conexões. Isso tem tudo a ver com esse curso e o seu papel como profissional de gestão de pessoas. Conhecer as ferramentas adequadas, se aproximar da tecnologia, entender o que já existe e até mesmo propor o que ainda não existe. Os gestores, os clientes, não precisam de você para fazer o que um sistema pode fazer. Eles precisam de você no relacionamento, precisam das suas competências comportamentais, que nenhum aplicativo será capaz de processar. Para isso, eu repito, tecnologia é meio, ela está aí para otimizar seu tempo, para que você tenha condições de se dedicar ao relacionamento interpessoal. E quando eu falo de relacionamento, eu não estou falando em ser simpático, atencioso, sorridente e se dar bem com as pessoas. Isso é essencial para qualquer profissional em todas as áreas. Eu estou falando de ter técnicas, métodos, ferramentas adequadas para ouvir, para ter insights, para estabelecer vínculos de confiança e construir alianças saudáveis. A sua energia tem que ser canalizada para olhar para frente, para as oportunidades e para mudar a sua forma de trabalhar. Você precisa eliminar, reduzir e automatizar atividades processuais. Estas, sim, podem e devem ser feitas por sistemas, aplicativos e plataformas. Tecnologia é meio. Você que é o ator fundamental do sucesso dessa implementação. Podem ser ferramentas modernas e sistemas robustos, mas é você quem tem que escolher e puxar essa inovação. Você precisa olhar mais para as tendências e menos para as pendências. Um exemplo do que eu estou querendo te dizer, Uber e iFood. São plataformas que conectam demanda e oferta. E só foi possível ter plataformas desse tipo com a evolução de sistemas de geolocalização. Como assim? Transformar é passar de um estado para o outro. E falando especificamente de digital, a grande transformação está na velocidade da distribuição, na amplitude do alcance e também na forma de nos relacionar. Um exemplo clássico, que é a transformação digital do Uber, uma plataforma de mobilidade, ele é o quê? Um aplicativo que usa tecnologia para conectar cliente e prestador de serviço. Veja bem, Uber é uma empresa de tecnologia para mobilidade, não tem veículos como ativos e nem motoristas como funcionários. Vou descrever aqui aqueles 3 impactos de transformação digital aplicando na plataforma Uber. Primeiro, velocidade de distribuição das informações. O uso de geolocalização permite uma comunicação direta entre o motorista, que é acionado de onde ele estiver, e o cliente, que é atendido onde ele estiver, sem intermediários. Parece óbvio, mas não foi sempre assim. Sem esse serviço de geolocalização, era necessário telefonar por uma central de cooperativa de táxi, que é o intermediário, que acionava o motorista por rádio, que solicitava que atendesse ao pedido do cliente, passando o endereço de onde ele estava. Item 2. Ampliação do alcance. Para se cadastrar como motorista de Uber, a pessoa solicita o cadastro pelo site e faz upload dos documentos necessários. É bem mais acessível do que um processo de ser motorista de táxi, que depende inclusive de uma exigência legal, que é uma autorização do poder público municipal da cidade. Item 3. Impacto nas relações. Como não há intermediário na relação entre motorista e cliente, é através da média das avaliações dos clientes que o motorista pode ou não continuar trabalhando na Uber. Até aqui sem grandes novidades. Mas você sabia que, por exigência dos motoristas, a plataforma implementou a avaliação dos passageiros? O cliente é avaliado considerando respeito ao motorista e cuidado com o carro. E com a média desse cliente, ele pode inclusive ser bloqueado de utilizar o Uber. Veja só que o cliente não tem sempre razão. É a relação entre cliente e motorista que está valendo mais. São as relações entre as pessoas que se sobrepõem a uma pessoa individualmente. O Uber revolucionou o serviço de mobilidade, mas ele não pode parar. Transformação digital continua movimentando todos os negócios e de forma muito rápida. A integração entre sensores e sistemas de controle permitirá que veículos autônomos transportem as pessoas sem a necessidade de motoristas. Você consegue imaginar quais serão as consequências dessa tecnologia para a plataforma Uber, os motoristas e os clientes? A iFood também é um aplicativo, uma plataforma de restaurantes, lanchonetes, produtos caseiros que são disponíveis para delivery. Ela intermedia produto, cliente, oferta e demanda. Qual que é a tendência desses serviços?
Em breve, drones farão entregas de volumes pequenos em substituição a entregas que hoje são realizadas por moto, bicicleta ou carro. Pensa uma coisa, se você fosse da equipe de gestão de pessoas do Uber ou do iFood, quais seriam as suas preocupações? Pensando nos processos tradicionais, a área trabalhista é sim um foco de atenção, sem dúvida. Mas e as tendências? Qual que seria a sua tratativa quando for pensar em como lidar com os motoristas quando carros autônomos começarem a rodar? E mais uma tendência, impressora 3D de comida. Sim, impressão de comida. Se você não acredita, pesquise no YouTube e você vai ver que já é realidade. E se a cozinha digital for uma tendência? E se a impressora 3D se tornar um utensílio doméstico, como já foi há um tempo atrás o micro-ondas? Qual que seria o futuro do iFood? Se há impressora 3D de alimentos e carros que se deslocam por sensores, o que falar sobre as possibilidades em gestão de pessoas na nossa área? Com tanta tecnologia, aplicativo, sistema, é até difícil saber qual que é o melhor caminho. Eu entendo como é. Agora, justamente por ter tanta oferta, é que você se torna a peça fundamental nesse processo de escolha e também de parametrização das ferramentas. Por onde começar?